Olá! Vamos continuar a correção da apostila de conjuntos numéricos. O que o Enem tem pedido de conjuntos numéricos? São as operações e as relações com esses conjuntos. Vamos relembrar rapidamente quem são os conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais, que possui os inteiros positivos. Conjunto dos números inteiros, que possui os inteiros negativos e os inteiros positivos. Conjunto dos números racionais, que possui o conjunto dos números inteiros positivos, os inteiros negativos, os números fracionários, os números decimais exatos e os decimais não exatos, as dízimas periódicas. E o conjunto dos números irracionais, que são as dízimas não periódicas, são aquelas raízes não exatas. Juntando o conjunto dos racionais com os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. E o Enem pede todas as relações que envolvem o conjunto dos números reais. Dentro dessas relações temos o sistema de numeração decimal, como vimos nas aulas passadas. Vimos o sistema métrico decimal, cai muita questão do sistema métrico decimal, transformação de medida. E temos também muitas questões com operações de frações de números decimais, como a gente vai ver na correção das questões agora. Questão número 11. Começando pela pergunta, como é o nosso esquema, para que Clara atinja 40 pontos nessa rodada, a figura que representa seu jogo após a colocação das fichas no tabuleiro. Você deveria ter o seguinte entendimento: isso aqui é uma reta numérica e que essas letras com esses números estão sendo representadas aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você deveria ter a ideia de que você não precisa ler esse texto para diminuir o tempo de resolução da questão. É apenas uma questão de representação dos números reais na reta numérica. Mas só para ficar bem explicadinho, eu vou ler rapidinho para você entender. Em um jogo educativo, o tabuleiro é uma representação da reta numérica e o jogador deve posicionar as fichas contendo números reais corretamente no tabuleiro, cujas linhas pontilhadas equivalem a uma unidade de medida. Cada acerto vale 10 pontos. Na sua vez de jogar, Clara recebe as seguintes fichas. Então aqui você tem que colocar as 4 fichas para ganhar 40 pontos, podendo que cada ficha vale 10 pontos. Acredito eu que você começaria pelo número que aqui, para a maioria das pessoas, o mais fácil seria o número decimal, porque a fração você tem que transformar no decimal para ver o local que ela está. Essa aqui é uma reta numérica, isso aqui seria o zero, que é o ponto inicial. Vou colocar uns númerozinhos aqui só para entendimento. Então, nós temos aqui os inteiros positivos, que são os naturais, e aqui os inteiros negativos. O t é menos 2,5. Então, aqui 0, menos 1, menos 2, o menos 2,5 estaria aqui. Temos o t na letra A correto, a letra B eliminada. Temos o t na letra C corretamente, a letra D corretamente e a letra E eliminada. Por aqui a gente já eliminou as duas absurdas. Eu iria agora aqui nesse fracionário positivo. Acredito que aqui o mais complicado para os alunos seria a raiz de 3, por isso estou deixando por último. 3 dividido para 2. Para você localizar uma fração na reta numérica, para você saber o valor de uma fração, você tem que dividir o numerador pelo denominador. Então, 3 dividido por 2, você pensa em dinheiro, que aí você faz uma conta mesmo que não exata, você faz aproximada, pensando em dinheiro, você faz de cabeça. Aqui vai dar exato. R$3 para 2 pessoas, tranquilo, né? Dá 1,50 para cada um. Então, esse número é 1,5. Vamos procurar lá o Z na posição de 1,5. Então, nas questões que sobraram, temos aqui Z 1,5, está correto, né? Entre 1 e 2. Aqui o Z está correto, 1,5. E aqui o Z está correto, não eliminou. A próxima que eu iria seria aqui. Então, sabemos que isso aqui é metade, representação de metade é 0,5, ou pensando em dinheiro, R$1 para 2 pessoas, 50 centavos. Então, isso aqui vale menos 0,5. Então, está no lado negativo da reta. Então, 0,5 está entre 0 e 1. Então, estaria aqui o y. Letra A está correto. Na letra C, o y está errado. Eliminamos a letra C. Na letra D, está correto o quê? Antes de falar da raiz de 3, vou puxar uma nuvenzinha aqui para pegar o gancho da questão e ampliar o leque. Quando nós queremos saber uma raiz aproximada, já que ela não tem uma raiz exata, temos aqui a raiz de 3, que não tem uma raiz exata. E como é que você sabe disso? Aí, nesse caso, seria importante você pelo menos decorar, igual saber tabuada de cabeça, que facilita a vida, saber a tabuada das raízes. Ou seja, você saber qual é a raiz quadrada, pelo menos até 10, né? Então, raiz de 1
é 1, raiz de 4, que é 2, raiz de 16, 4, 25, 5, 36, 6, 49, 7, 64, 8, 81, 9, 100, 10. Pelo menos até aí você saber de cabeça, porque isso vai facilitar a sua vida. Então, queremos uma raiz aproximada, visto que ela não tem raiz exata. Para isso, procuramos entre quem ela está. A raiz de 3 está entre a raiz de 1 exata e a raiz de 4. Então, a raiz de 3 está entre 1 e 2. Logo, a raiz de 3 é 1, alguma coisa. Vamos olhar aqui, ó. Eu quero a raiz de 18. Sei que ela não é exata. Ela está entre quem? A raiz de 16, que é exata, 4. E a raiz de 25, que é 5. Então, a raiz de 18 é um número entre 4 e 5. É 4, alguma coisa. E esse 4, alguma coisa, ele é mais próximo de 4 do que de 5, visto que 18 está mais próximo de 16 do que de 25. Então, a gente acha um número aproximado para aquela raiz que não é exata. Agora, então, vamos aqui. Quanto vai ser a raiz de 3? A raiz de 3 é um número famoso, né, da trigonometria, é 1,7 aproximadamente. Mas mesmo se eu não soubesse isso, eu saberia aqui que ela é 1, alguma coisa. Também poderíamos matar só de olhar as opções, porque aqui a raiz de 3 está em cima do 3. Óbvio que não é o mesmo valor. Então a gente já mataria também, mas eu quis aproveitar o gancho da questão para estar mostrando essa relação aqui. Então a gente já mataria a letra A só de olhar aqui, sem saber o valor da raiz de 3. Obviamente a resposta correta é a letra D. Questão 12. Começando pela pergunta, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então a ideia seria que você percebesse que o que ele está mostrando aqui seria uma equivalência, porque eu estou falando de fração, aqui eu tenho um decimal, aqui eu tenho outra fração, um percentual. Então a ideia dessa questão é a ideia de equivalência entre frações. Eu quero uma carta que faça par com 6/8. Então essa questão ela fala de equivalência de frações equivalentes. E aí, para nós encontrarmos aqui, ó, por exemplo, temos outras frações aqui menores, significa que nós teríamos que simplificar essa fração. Mas caso você não tivesse esse olhar, teria que ler o texto. Então, se eu tiver que ler o texto, vamos ler sintetizando para ter que ler uma única vez. Vamos lá. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado para que, e pensa, bota um movimento na questão. De que está falando? Um jogo de baralho. Tem alguma informação quantitativa? Não, então você não precisa ler aquilo de novo. Você já botou na cabeça que é um jogo de baralho. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Ok? Já estamos vendo ali a representação do jogo. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa e a segunda uma carta da mão do jogador, que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. Como eu acabei de falar, né? Ele quer um valor equivalente à carta da mesa, o cara vai ter que pegar a carta da mão para poder formar o par. Então, ele está falando de equivalência, nesse caso, de frações equivalentes, visto a carta é uma fração. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares iniciando o jogo. A carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema. E aí voltamos à pergunta. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então aqui a gente tinha a fração equivalente. Então o que se deveria pensar? 6/8 pode ser escrito de que forma? Equivalente a que valores? Então, este número ele pode ser escrito como uma outra fração, se ele for simplificado, como um número decimal. Se dividirmos 6 por 8, encontramos o decimal correspondente. E esse decimal ele pode ser escrito numa forma de porcentagem. Então, vamos aqui. Se eu tiver que simplificar essa fração, o que é simplificar uma fração? É você torná-la menor. Simplificar é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Observa que aqui eu dividi a fração por 2. Então, simplificar a fração é você dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. E aí você encontra uma fração equivalente. Então, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 3 quartos equivale a 6/8. Ou seja, se eu dividir o bolo em 8 pedaços e comer 6,
eu vou comer a mesma quantidade que se eu dividir o bolo em 4 pedaços e comer 3. Eu vou comer a mesma quantidade. A diferença é que aqui os pedaços foram menores e aqui os pedaços são maiores, mas eu comi a mesma quantidade do bolo. Isso é a ideia lógica de equivalência. Então, nós temos aqui duas frações equivalentes. Então, se eu tiver lá uma carta com este valor, com esta fração equivalente, ela vai fazer par. Eu tenho essa carta lá? Tenho aqui 3/4. Então, já tenho uma carta fazendo par com a carta da mesa. Continuando aqui, dá para simplificar essa fração ainda? Não, visto que 3 é um número primo, e número primo só divide por ele mesmo. Então, não dá para simplificar, porque 4 não divide por 3. Então, isso se tornou uma fração irredutível, ou seja, não dá para reduzir mais. Porém, essa fração ela pode ter uma equivalência a um número decimal. Para isso, temos que dividir 3 para 4. E é uma fração até famosa, né? Essa fração indica 0,75. Temos esse valor na carta da mão? Vamos procurar. 0,75 está aqui. Então, temos mais uma carta formando par. Esse número 0,75 ainda pode ser escrito de outra forma? Pode. Número decimal, a gente pode voltar ele para uma fração. Como que eu chego de 0,75 a 3/4? Ou de 0,75 a 6/8? Eu consigo sair do decimal e chegar nessas frações. Mas para isso, a gente primeiro começa como? Quando a gente não conhece a fração, né? O 0,75, como eu falei, é um número famoso com o 3/4. Muitos alunos sabem isso de cor. Mas se você não souber, você pega o decimal e transforma ele em uma fração. Só que essa fração, ela é sempre aqui o quê? Ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Isso depende de quê? Do número de casas decimais. Então, nesse caso aqui, a gente tira a vírgula e escreve o número, que é 75. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui é 100. Se eu tivesse 3 casas, seria 1000. Se eu tivesse uma casa, seria 10. Então, transformamos um decimal numa fração. Eu nem precisava escrever esse número nesse formato, né? Eu quis só aproveitar o gancho da questão para estar mostrando isso daqui. Mas isso aqui, para mostrar também que 0,75 é o mesmo que 75 sobre 100, que é o mesmo que 75%. É uma outra cartinha que faz parte da mão, que vai fazer par com a mesa. Então, nós temos 3 representações diferentes do número 6/8. Portanto, a resposta é a letra E. Questão 13. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos. A gente observando as opções e observando esses números, a gente observa que só colocar esses números em ordem crescente é o que ele quer, não precisamos ler esse texto. Por isso a importância de começar pela pergunta. Se você começa lendo lá de cima, quando você chega aqui embaixo, você vai ver que isso tudo foi inútil. Por isso, sempre começar pela pergunta para diminuir o tempo de resolução da questão. Nós temos meio, 3/8, 5/4. Colocar em ordem crescente. Então, essa questão vem pedir comparação de números fracionários, operações dentro dos números reais. Então, para compararmos frações, nós precisamos saber o valor de cada fração. Ou nós transformamos isso aqui em números decimais, ou nós procuramos frações equivalentes. O que seriam frações equivalentes? Frações que têm o mesmo valor. Só que para fazermos uma comparação, nós colocamos todas com o mesmo denominador. E aí encontramos aqui 2, 8 e 4. Quem é o denominador comum? Precisamos colocar todo mundo com o mesmo número. Esse número ele tem que ser múltiplo de 2, de 8 e de 4 ao mesmo tempo. E aí uma dica, né? Quando o número é pequenininho, você consegue achar de cabeça de que forma? Olha para o número maior. Esse número maior está na tabuada dos outros? Se for, ele é o MMC, que é o menor múltiplo comum. O que é múltiplo? É o resultado da multiplicação, é o número que está na tabuada. 8, então, é o menor múltiplo comum entre eles, porque está na tabuada dos 3 ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, 16. 16 está na tabuada de 2, de 8 e de 4. Então, 16 também é um múltiplo comum. Mas não é o menor múltiplo comum. O menor seria o 8. Bom, então, se o 8 é o menor múltiplo comum, as nossas frações ficarão todas com o denominador 8. E como que a gente encontra uma fração equivalente? Vimos na questão anterior. Ou simplificamos a fração, que é dividir os dois por um mesmo número,
ou multiplicamos a fração, que é multiplicar os dois por um mesmo número. Essa é a ideia das frações equivalentes. Então, para isso aqui ser 8, é porque o 2 foi multiplicado por 4. Então, o que eu faço no numerador, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador e no denominador. Então, se eu multiplicar o 2 por 4, eu tenho que multiplicar o 1 por 4 também. Então, a fração equivalente é 4 oitavos. Essa é a lógica daquele processo que a gente faz, né? Na mecânica, o aluno faz o quê? O denominador é 8, aí tem que ver 8 dividido por 2, 4, e 4 vezes 1. O aluno muitas das vezes faz esse processo, mas ele nem sabe por quê. Vou pegar uma canetinha aqui só para demonstrar isso. Porque eu sempre falo uma coisa, às vezes o aluno, você pergunta ao aluno, por que isso? Ele fala, sei não, só sei que é assim. Mas porque não compreendeu o processo. Então, vou tentar mostrar isso aqui nessa questão. Como eu sempre falo, eu pego o gancho para ampliar. Então, vamos entender essa lógica. Já vimos que o denominador comum é 8. Então, qual é o processo que normalmente se faz na mecânica? 8 dividido por 2, aí você vem aqui e bota 4, que é o 8 dividido por 2. Aí você vai e faz 4 vezes 1, que dá 4. Aqui, qual é a mecânica daqui? Vai dar 3 oitavos. Por quê? Porque se o denominador é 8, o que significa isso? Porque eu multipliquei por 1. Vamos ver como seria a mecânica aqui. O denominador é 8, vai dar 10 oitavos. Por quê? Você faz 8 dividido por 4, que dá 2. Aí você faz 2 vezes 5 para dar 10. Mas por que você faz esse processo? Aí você responde, sei não, só sei que é assim. Então vamos entender a lógica, né? Por isso que matemática, eu sempre falo que matemática é lindo, quando você compreende o processo. Quando você só decora, você fica sem entender, então você não vê toda a beleza que ela tem. Então aqui, qual é o processo lógico da coisa? Se o denominador vai ser 8, é porque eu multipliquei o 2 por 4. Como eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador e o denominador, o 1 tem que ser multiplicado por 4 também. Por isso aqui deu 4. Aqui, como era 8, então já estava no número igual, e em cima a gente só repetiu. Aqui, se aqui vai dar 8, é porque o 4 foi multiplicado por 2. Então, o 5 tem que ser multiplicado por 2 também, porque eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador e denominador, e aí vai dar 10. Quando você faz esse processo de 8 dividido por 4 dá 2, é para você descobrir por quanto que você multiplicou o 4 para dar 8. Aqui a gente sabe de cabeça. Mas quando o número é um pouco mais difícil, você não tem muito bem a tabuada decorada, esse é um processo para você descobrir por quanto que você multiplicou esse cara para chegar aqui. Então, o número que você usou para multiplicar tem que ser o mesmo multiplicado em cima. Só para explicar o processo. Então, temos aqui 3 frações equivalentes. Com isso, a gente já consegue ver quem é maior e quem é menor. Todos os denominadores estão iguais. Então, o menor de todos é o 3, depois é o 4, depois é o 10, que seria a nossa ordem crescente. Então, por aqui, a gente já sabe qual é a nossa opção. Mas vamos continuar ampliando o nosso leque. Uma outra forma de você fazer essa questão seria você pensar em dinheiro, como eu sempre falo. De que forma? Você viria aqui e pensaria, para eu saber quanto vale uma fração, eu tenho que saber o decimal correspondente. Como aqui eu não quero saber o valor exato, eu só quero uma organização de saber quem é maior e quem é menor, poderíamos pensar assim, R$1 dividido para 2 pessoas, 50 centavos. R$3 para 8 pessoas vai dar menos de 50 centavos. Então, esse cara é menor do que esse. R$5 para 4 pessoas vai dar mais de R$1. Então, ele é o maior de todos. A outra forma da gente pensar essa questão, também muito tranquila para essa questão, seria você pensar o seguinte. Meio significa metade. Então, como nós temos a metade de parâmetro, ficava muito fácil resolver essa questão sem precisar fazer nada disso aqui. Metade é o parâmetro. 3 oitavos, você repara que 3 é menos do que a metade de 8, que a metade seria 4. Então, essa fração ela é menos da metade. Se ela é menos da metade, ela é menor do que a anterior. Ok? Deixa eu voltar aqui. Menos da metade é menor do que essa. E aqui a fração, 5 quartos, é mais do que a metade, porque a metade de 4 seria 2. 5 é maior. Então, esse valor ele é mais da metade. Então, ele é o maior de todos.
Então, com essa lógica aqui, sem precisar essas frações, tá, gente? Já olhando diretamente aqui em cima. Com essa ideia, por termos a metade como parâmetro, a gente também resolvia a questão de uma forma rápida. Então, vimos aqui que o maior de todos é 5/4. Então, se formos por eliminação, sabemos que ele tem que ser o último. Então, assim, eliminamos a letra B, eliminamos a letra D, eliminamos a letra E. Também poderíamos começar aqui pelo menor de todos, que seria o 3/8, e aí eliminaríamos outras também. E o menor de todos seria 3/8. Então, começa com 3/8, só sobrou essa opção, portanto, a resposta correta é a letra C. Bom, aproveitei o gancho da questão, gente, para falar de vários assuntos, como eu sempre falo com vocês. A cada questão eu vou ampliando os conceitos pertinentes àquela questão, ok? Questão 14. Se um funcionário público for condenado por fraudar um concurso público, sua pena de reclusão poderá variar de, olhando as opções, tanto a tantos meses. Então, o que eu quero saber? Qual vai ser a variação da pena de reclusão dessa pessoa. Vamos então ler o texto. Até novembro de 2011, não havia uma lei específica que punisse fraude em concursos públicos. Parei aqui. Alguma informação quantitativa? Não. Só aquele negócio, né? Botar o movimento na questão, começar a imaginar a situação, está falando de uma lei de concurso público. Isso dificultava o enquadramento dos fraudadores em algum artigo específico do Código Penal, fazendo com que eles escapassem da justiça mais facilmente. Até esse pontinho. Alguma informação quantitativa para retirar? Não, então esse pedaço do texto todo já morreu, você não precisa ler de novo. Entretanto, com o sancionamento da lei, é considerado crime utilizar ou divulgar indevidamente o conteúdo sigiloso de concurso público, com pena de reclusão de 12 a 48 meses. Agora começou a interessar. Pena de reclusão de 12 a 48 meses. Não vou nem escrever porque está bem explícito aqui. Caso esse crime seja cometido por um funcionário público, a pena sofrerá um aumento de 1/3. Então, o detalhe está aqui. Porque ele quer saber o quê? Se um funcionário público for condenado por fraudar o concurso público, a sua pena de reclusão poderá variar de quanto tempo. Então, vimos que a pena de reclusão é de 12 a 48 meses. Mas se o cara for funcionário público, tem um aumento dessa pena. E é isso que está querendo saber. Então, nós temos que descobrir o quanto vai aumentar, porque o cara aqui, ele é um funcionário público. Nós só vimos quanto vai aumentar. Então, o que nós temos aqui? Olha, 12, que é o valor, né, que foi dado aqui de pena, porém ele vai ter um aumento, vai somar 1/3 em cima desse valor. 1/3 de 12. Como calculamos isso aqui? Você tem a forma lógica. O que é 1/3 de 12? É você dividir 12 em 3 partes e pegar uma parte de 12. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Então, você vai pegar uma parte, que vai ser 4. Então, por isso, a gente tem aqui 12 mais 4. A outra forma seria também você fazer o quê? 12 vezes 1, 12, dividido por 3, que dá 4. Mas eu quis te mostrar a lógica disso aqui. Então, ele vai ter 16 anos para começar. E olhando para as opções, quem é que a gente elimina? A letra A letra D e a letra E. Mais uma vez, ó, eliminamos as absurdas, ficamos apenas com 2. É mais ou menos o que sempre acontece em todas as questões. Agora, outra parte seria o 48. 48 mais 1/3 de aumento. De novo, a lógica aqui é o quê? Pega o 48, divide em 3. Quanto é que vai dar? 48 dividido por 3 vai dar 16. Então, você vai pegar 1/3 de 48. Aí pegar o 48, dividir em 3 partes e pegar uma parte. Então, 48 dividido por 3 dá 16. Então, uma parte vai dar 16. Então, nós temos 48 mais 16, que vai dar 64. Portanto, a resposta correta seria a letra C. Mas eu queria mostrar aqui rapidamente, pegando o gancho da questão, ampliando o leque de conhecimentos, mostrar o seguinte, que nós poderíamos pensar essa questão, calcular de uma outra forma. Vou chamar uma nuvenzinha aqui para você entender o que eu vou fazer. Quando a gente fala em fração, a gente aqui pegou o total de 12 e fez 1/3 de 12.
mas nós somamos aqui no total 12. Só que nós poderíamos fazer essa conta somando na fração. O que significa isso? 12 é o total. Então, qual seria em forma de fração a representação desse total 12? 3 terços. Por que 3 terços? Porque a sua referência aqui são 3 partes. Então, aqui o aumento foi de uma parte das 3. E aqui o cara cumpriu todas as partes. Ou seja, de 3 partes, ele vai cumprir 3, que são 12. Ainda vai ter mais uma parte das 3, que é 1 terço. Então, aqui somando 3 mais 1, nós temos 4 terços. Então, na verdade, poderíamos calcular de forma direta como 4 terços de 12, que vai dar direto esse 16 aqui. E aí, qual é a conta que a gente faz aqui? Ou você faz 12 dividido por 3, que vai dar 4, e aí 4 vezes 4, 16. Ou você poderia fazer 12 vezes 4, 48, dividido por 3, que também dá 16. Da mesma forma, poderíamos fazer o outro cálculo, olha. 3 terços mais 1 terço, 4 terços. Então, calcularíamos direto 4 terços de 48, que dá direto 64. Então, são duas formas de trabalhar com as frações. Aqui você faz a conta um pouco mais direta. Questão 15. Essa questão ela é bem parecida com a questão anterior, mas ela tem um detalhe diferenciando e ela é um pouquinho mais complexa na linha de interpretação. Mas vamos lá. Começando pela pergunta, após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... E aí você observa que a resposta está em meses e anos. E aqui ele quer a redução da pena, variação na redução da pena. Então, vamos lá, ler o texto, sempre fazendo a estratégia, né? Coloca o movimento na questão, imagina a situação e tira as informações quantitativas. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Parei aqui. Qual é a informação quantitativa? Pena de reclusão de 5 a 15 anos. Então, vamos tirar essa informação aqui. E aí eu já vou colocar aqui para vocês mostrando o seguinte. Botei na nuvenzinha por quê? Porque você tem que se ligar nas unidades de medidas que estão sendo trabalhadas. Aqui nós estamos falando de tempo. Sendo que aqui as respostas estão em ano e meses. Então, para fazer essa questão, você teria que transformar de ano para meses. Então, 5 anos multiplica por 12, 60 meses, e aqui 180 meses, ok? Continuando lá na questão. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2 terços. Vamos escrever isso, que é uma informação quantitativa. Então, a redução será de 1/6 a 2 terços. Esse valor aqui, eu coloquei esse símbolo que significa menor, só para chamar a atenção. Essa redução é de 1/6 a 2 terços, óbvio que 1/6 é menor que 2 terços. Também podemos ver isso aproveitando o gancho da questão, escrevendo frações equivalentes. O equivalente a 2 terços vai ser 4/6, como eu falei na outra questão. Aqui, 3 e 6. Quem é o menor múltiplo comum? Quem é o MMC? Olha para o maior. Se o maior está na tabuada do menor, ele é o MMC. E 6 está na tabuada de 3. Portanto, o denominador comum será 6. Então, essa fração virou denominador 6 porque multiplicou por 2. Logo, 2 vezes 2, 4. Então, essa fração é equivalente a esta. Só para aproveitar o gancho. Então, continuando a questão aqui, suponha que um réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre drogas. Então, o que está dizendo aqui para a gente? Se o cara é réu primário, tem bons antecedentes criminais, ele vai poder ter esta redução. Após o benefício da redução da pena, como vai ficar a variação da pena dele? Então, vamos imaginar a situação. Suponha que você é um advogado e você vai ter que explicar para o seu cliente o que vai acontecer com ele. Então, você vai dizer para ele, você pegaria de 5 a 15 anos de prisão. Como você é um réu primário, com bons antecedentes criminais, você vai ter uma redução da pena. E aí ele vai perguntar, então, quanto que eu vou pagar aí
no mínimo, né? E no máximo. Qual é o tempo mínimo que o cara vai ficar lá? Para ele ficar o tempo mínimo, ele tem que ter uma redução máxima. Então, a redução máxima seria de 2/3. 60 menos 2/3 de 60. Essa é a conta que teríamos que fazer. Outra forma de pensar seria assim, eu vou chamar uma nuvenzinha aqui, igual eu fiz na questão anterior, onde você poderia fazer a redução direto na fração. Então, 3/3 seria o total que ele pagaria. Como ele vai reduzir 2/3, ele só paga 1/3 da pena. Então, 1/3 de 60, que vai dar 20. Então, se você fizer 60 menos 2/3 de 60, também vai dar 20. Porque 2/3 de 60 seria o quê? 60 dividido por 3, 20. 2 vezes 20, 40. 60 menos 40, que vai dar 20. Ok? Dá o mesmo resultado. Aqui você só faz a conta um pouco mais direta, porque você já reduziu na fração. Então, o tempo mínimo seria de 20 meses, que temos que transformar em ano e meses. Então, 1 ano e 8 meses, porque um ano dá 12 meses, sobram 8 meses. Agora vamos falar do tempo máximo que ele pode ficar lá. Se ele tiver uma redução muito pequena, dependendo do crime, ele vai ficar lá por mais tempo. Então, o máximo que ele vai ficar lá vai ser a mínima redução possível. E a mínima redução possível é de 1/6. Então, o tempo máximo será calculado 180 menos 1/6 de 180. Você poderia calcular, pensando na mesma linha de raciocínio aqui, dessa forma. Por quê? Como aqui é 1/6, o parâmetro é sempre o denominador da fração que estamos estudando. Então, 180, que é o total, seria 6/6. 6/6 menos 1/6 dá 5/6. Então, ele vai pagar 5/6 de 180. Então, observa que das 6 partes, ele vai pagar 5, porque é o tempo máximo que ele pode ficar lá. E como que a gente calcula isso aqui? 180, 1/6 de 180 é 180 dividido por 6, que dá 30. Então, 180 menos 30, 150. Ou poderíamos calcular aqui do mesmo jeito. 180 dividido por 6, 30. 5 vezes 30, 150. Então, duas formas de resolver. Aqui a gente faz uma continha só, né? Não precisa fazer a subtração, mas o raciocínio é o mesmo. Então, 150 meses temos que transformar em ano e meses. Como é que a gente faz? 150 dividido por 12. Vai dar 12, porque 12 vezes 12 é 144. E vão sobrar 6 meses. Então, dá 12 anos e 6 meses. Portanto, a nossa resposta seria 1 ano e 8 meses e 12 anos e 6 meses. Portanto, letra A. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou dúvida, volta o vídeo e vê tudo de novo. Observe que aqui teve muitas questões com operações, frações, cai muita questão assim no Enem. Então é importante que você faça muitas questões para que você vá pegando as malandragens, no bom sentido, como eu sempre falo. Espero que tenha ajudado. Obrigado pela atenção e um beijo no coração.